Então aqui no nosso tópico 2 nós vemos que Mardoqueu ele demonstrou discernimento. Por quê? Primeiro nesse caso, né, dele ter instruído bem Esther, né? Instruiu muito bem Esther. Então era um homem que sabia discernir as coisas de Deus, e também por ele ter tomado decisão quando ele viu ali as pessoas tramando contra o rei Assuero, tomou a decisão de falar. Então aqui fica uma advertência, né, para nós, que é importante. Existe uma diferença muito grande em nós sabermos o que é certo, né, e praticarmos o que é certo. Então existe uma diferença enorme entre você saber qual é a conduta de um cristão e o que fazer, qual a conduta correta tomar em momentos de crise. Então fica aí também essa advertência para nós tomarmos as decisões corretas, não apenas sabermos o que fazer, mas fazer, colocar em prática o que nós aprendemos, que é o nosso conjunto aí de crenças e de valores que nós viemos aprendendo no decorrer da nossa vida como cristãos. Então Mardoqueu ele percebeu ali uma oportunidade, né? Muitas pessoas na Bíblia tiveram a oportunidade, foram reconhecidas por isso. A nossa revista nos traz que Davi ele foi recompensado pela sua coragem, Abraão ele foi recompensado pela sua fé, Jó foi recompensado pela sua paciência, Raabe foi recompensado pela sua escolha, Ruth foi recompensada por sua decisão, e muitos outros. Mardoqueu ele faz parte dessa lista. Ele foi honrado por ter tido a oportunidade de se calar ou denunciar aquela trama contra o rei. Então, porém, ele escolheu fazer o que era certo. A atitude de Mardoqueu nos faz ver que uma grande oportunidade nos conecta a outras oportunidades. Então, olha só que interessante isso aqui, ó. Muitas vezes pequenas oportunidades são o começo de grandes honras. Então, muitas vezes aí, irmãos, olha, são pequenas coisas, né? São pequenos trabalhos, são pequenos cargos, são pequenas ofertas, são pequenos dízimos que nós iremos ser honrados, nós iremos ser colocados sobre o muito. E aqui o nosso comentarista nos traz: honra é uma palavra pequena, mas impregnada de um poder admirável. Que interessante. Ele traz aqui algumas dicas de como honrar a Deus. Duas dicas, inclusive. Uma dessas dicas é você ser um dizimista fiel. Isso é honrar a Deus, mesmo sendo no pouco. Outra dica é você honrar aquelas pessoas que lideram sobre você. Uma forma de honrar ao Senhor é você honrar aqueles que lideram sobre você, aqueles que lideram sobre nós. Isso é uma forma de honrar ao Senhor. Não há melhor maneira de honrar a um líder do que agir com fidelidade. Então, você que está sobre a autoridade de alguém, né? Sobre a autoridade de um líder, seja líder de departamento, até chegar ao seu pastor, haja com fidelidade, com honra, porque Deus vai te honrar por isso. Isso é uma forma também de você honrar a Deus. Você ser dizimista, né? Isso aqui são apenas os dois exemplos que o nosso comentarista Abner Ferreira traz para nós. Você ser dizimista e você honrar ao seu líder. Então que nós possamos ser igual ao Mardoqueu, que nós venhamos praticar o que Deus quer que nós pratiquemos. E aqui, irmãos, para não sermos dominados aí
pela soberba. Então aqui tem uma dica muito importante também que o nosso comentarista traz, que ele escreve assim, que não é muito simples aceitar os desígnios de Deus sem questionamentos. Isso é uma realidade, muitas vezes nós questionamos o porquê que isso está acontecendo comigo, nós vamos ver isso aqui. E ele diz assim que mais cedo ou mais tarde nós vamos descobrir que nada advém sem que seja da vontade de Deus. Tudo que acontece é pela vontade de Deus. Os desígnios de Deus são pautados na sua bondade por nos amar. Então ele nos oferece desafios a serem cumpridos, para contemplarmos o seu caminhar juntamente com cada um de nós. As Escrituras fazem-nos perceber que Deus é um manancial inesgotável de toda boa dádiva. Às vezes Ele nos faz andar por caminhos árduos, que nos fazem indagá-lo com as seguintes expressões. Olha só, meu Deus, por que estou vivendo isto? Muitas vezes nós perguntamos isso. O que eu fiz para merecer? Então o próprio Jesus Cristo ele disse: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. João 13:7. Mas a grande verdade é que em todas as coisas Deus trabalha para o nosso bem. Então, irmão, o discernimento ele nos leva a agir em conformidade com a palavra de Deus. Então, algumas lições importantes que Mardoqueu nos deixa aqui, que nós podemos extrair da história de Mardoqueu. É um homem honrado, só dava glórias a Deus. Um homem de fé, um homem que por sua devoção foi usado por Deus também em pleno império persa junto ao rei. Então, como Mardoqueu, devemos confiar em Deus, mesmo que seja diante do risco de vida. Devemos confiar, devemos orar, precisamos buscar a Deus, assim como Mardoqueu fez. Não devemos ficar parados diante das circunstâncias, devemos agir, devemos ter perseverança. Perseverança é a base da vida do cristão. Uma coisa muito importante que a nossa revista traz é ter crenças e valores sólidos e bem definidos. Então, tudo que você vem aprendendo na igreja, tudo que você vem aprendendo desde o início da sua caminhada cristã, isso tem que estar sólido, solidificado. É um sistema de crenças e de valores. Olha o que ele diz aqui: quando possuímos valores bem definidos e sólidos, nada nos afastará, nada nos afasta do amor de Deus. Em Romanos 8:35 até o 39 fala sobre isso. Então, na atualidade, nós vivemos numa geração que cada dia se afasta mais de Deus, se corrompe mais. Então, nessa atualidade, nesse mundo que nós estamos vivendo, nessa geração, necessitamos de verdadeiros valores cristãos. Muitas pessoas estão indo aí pro atoleiro, né? Por falta de valores cristãos. Então isso nos remete a cada dia mais ensinar aos nossos filhos, às pessoas que estão ao nosso redor, princípios e valores cristãos. Falar sempre a verdade, ser um exemplo dentro da sua casa, por onde você passar, no trabalho, na empresa, na escola, em qualquer lugar que você for. Ser um exemplo também para as pessoas, para a sua família. Ter uma palavra só, né? Sim, sim, não, não. E que a integridade seja a nossa marca, né? Então nós vimos nessa lição que devemos seguir o exemplo de Mardoqueu, que viveu em uma sociedade pecaminosa, porém manteve-se fiel e temente ao Senhor, pois possuía valores sólidos e bem definidos. Muito obrigado você que assistiu essa aula até o final, que Deus possa te abençoar. Não esqueça aí de comentar, fazer um comentário aqui sobre essa lição, que é muito importante para nós vermos como você está se comportando, como você está aprendendo sobre essas lições maravilhosas. Que Deus possa te abençoar grandemente, que você sempre esteja conosco aqui no canal ADTAG Trajanópolis. Deus abençoe nosso pastor Heraldo, pastora Marisa, que tem confiado neste trabalho também. Nas suas orações, não se esqueçam
de orar por mim e pela minha família. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem todos na paz de Cristo.